meditar na palavra, como viver a palavra e não apenas ler ela. Vamos conversar sobre isso? Quando eu comecei a ter um relacionamento com Deus, eu sempre ouvia as pessoas falando, meditar na palavra, só que eu nunca entendi muito bem o que isso significava. O que pode ser o seu caso, então eu vou te explicar certinho como meditar na palavra de verdade, como ter um pensamento sempre em Deus e como viver o evangelho. Bom, para você meditar na palavra, é muito importante que você leia a palavra, porque não tem como você meditar em algo que você não lê. Então, leitura bíblica para um cristão não é opcional, é obrigatório. Você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer o Deus que você serve, você precisa ter um relacionamento com Deus. Pular a leitura bíblica não vai te ajudar nesse objetivo de ter um relacionamento com Deus. Até porque a Bíblia fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais contato você tiver com a palavra, quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você estudar, quanto mais você orar, quanto mais você tiver um tempo com Deus, mais você vai conseguir ter fé, mais você vai conseguir desenvolver esse relacionamento. Meditar na palavra nada mais é do que pensar na palavra e buscar praticar ela. Então vamos supor que você lê um trecho da Bíblia. Eu vou até pegar a Bíblia aqui pra gente ler um trecho juntos e eu vou explicar na prática como que a gente vai meditar na palavra. Eu vou ler um dos meus trechos favoritos da Bíblia, que fica lá em Filipenses, capítulo 4. A gente vai ler do versículo 4 ao versículo 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Tá, acabei de ler esse texto. Como que eu vou meditar nele? Primeiro você vai entender qual que é a mensagem principal do texto. Nesse exemplo que eu li, ele fala sobre se alegrar no Senhor, não andar ansiosos e principalmente direcionar o nosso pensamento para coisas boas, sobre controlar a nossa mente. Então é esse o objetivo do texto. Então essa é a primeira parte, a parte mais importante, entender o que o texto está querendo dizer. E não só passar o olho nas palavras e, nossa, um monte de coisa que eu não entendo. É você entender a essência do texto. O que o texto está querendo te dizer? Qual é a mensagem que ele quer passar? Essa mensagem é sobre confiar em Deus, é sobre não andar ansioso, sobre colocar a sua ansiedade no Senhor, sobre direcionar a sua mente a pensar em coisas boas. Tudo aqui que ele listou para você direcionar a sua mente a pensar naquilo. Eu entendi então o que significa, qual o sentido do texto, mas agora o que eu faço? Como que eu medito nessa palavra? E vai no seu dia a dia, na sua rotina. Então vamos supor que em algum momento você está pensando coisas muito ruins, você lembra, não, peraí, na palavra lá em Filipenses 4:8, fala que a gente tem que pensar em coisas boas, em coisas dignas de louvor, em coisas excelentes, em coisas nobres. Então, é você sempre fazendo esse exercício de, peraí, na palavra diz isso, eu preciso pensar dessa forma, eu preciso agir dessa forma. Peraí, isso agrada ao Senhor, isso não agrada. Isso é meditar na palavra, é você entender a palavra, é você buscar praticar ela, sempre trazer à sua memória aquilo que você leu. Mais uma vez, mostra a importância da gente sempre ler a Bíblia, porque não tem como você lembrar de absolutamente tudo isso daqui. Quem é gênio o suficiente para saber exatamente cada página, cada trecho da Bíblia? Por isso é muito importante a gente ler todos os dias, para sempre trazer à nossa memória, para que a gente sempre possa pensar nisso. Além disso, meditar na palavra é você também parar um momento depois que você lê, você absorver aquilo, você entender, você pensar principalmente como eu aplico essa palavra na minha vida. Então, como que eu vou aplicar isso aqui que eu acabei de ler na minha vida? Vou buscar não ficar mais tão ansiosa, eu vou buscar falar com Deus, vou buscar me alegrar nele, vou entender que a paz dele, a paz que ele oferece, excede todo o entendimento, e esse versículo é sensacional, eu amo ele. Então, ter paz com Deus é entender que não é a ausência de conflitos, de problemas, de situações ruins, mas é você conseguir encontrar essa paz mesmo em meio a esses problemas. Então é você saber direcionar a sua mente, é você saber pensar em coisas boas. É isso que o texto está nos dizendo, então é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida. No começo pode parecer meio complicado meditar na palavra justamente por falta de prática, porque você ainda não tem esse hábito. Então é algo que você precisa construir, esse hábito precisa ser construído. Então uma dica que eu posso te dar para te ajudar a meditar na palavra, você vai ler aquele texto que você escolheu, e você vai pegar um post-it, um papel, um caderno, alguma coisa, e você vai anotar o versículo que você mais gostou, o versículo que mais te impactou, o versículo que você quer ficar meditando naquele dia. Daí você escolhe um versículo por dia para você ficar lendo. Então toda hora você bate o olho ali e fala, tá, beleza.
Vou dar um exemplo. Você pode escolher Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Você escreve isso e toda hora você olha aquele papel, você entende, você vai absorvendo aquela informação, sempre lembrando da palavra, meditando nela, pensando nela, buscando praticar ela. Essa é uma dica muito simples, mas que pode te ajudar muito justamente a pegar esse hábito de sempre meditar na palavra, de sempre estar com o pensamento na palavra. Yasmin, mas por que é importante meditar na palavra? Por que a turma fala muito isso? Justamente para que a gente possa ser muito intencional no que a gente faz. Então, as nossas ações, intenções, atitudes, escolhas serem guiadas pelo Senhor. Porque quanto mais você se alimentar da palavra, quanto mais você lembrar da palavra, quanto mais você meditar, quanto mais você pensar nisso, mais cheio você vai estar, mais propenso a tomar escolhas e decisões que agradem o Senhor você vai estar. Por isso é tão importante a gente sempre estar se alimentando da palavra. E simples assim. Então, meditar na palavra nada mais é do que você ler o texto, entender o sentido dele, buscar colocar em prática, buscar pensar no texto, buscar entender e compreender, e não apenas passar o olho nas palavras ali e fingir que entendeu tudo. Porque lembre-se, é muito mais importante qualidade do que quantidade. Muito mais importante você ler um capítulo, mas você entendeu, você compreendeu, você vai pensar naquilo, você vai pensar em como colocar em prática, do que você ler 5, 10 capítulos, ler um livro inteiro da Bíblia e não entender nada. Você fecha a Bíblia e você já não lembra de nada. Foi isso. Deixa aqui nos comentários qual o tema do próximo vídeo, o que vocês querem ver aqui no perfil, qual tema de estudo bíblico vocês querem. Não se esquece de se inscrever e também curtir esse vídeo. E é isso, até a próxima. Foi isso!